Então, muito obrigado aos irmãos. Meus irmãos, palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. O autor, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 39, ele nos fala assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Pai, em nome de Jesus, boa esta palavra lida aos nossos ouvidos e que esperamos que o teu bondoso Espírito Santo, pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, traga a revelação que for necessária para este momento. Esperamos que o bondoso Espírito Santo, ó Pai querido, fale aquilo que precisamos ouvir, Senhor, nesta noite. Então ajuda a cada crente, ajuda, Deus, a cada um dos teus filhos, cada um dos regenerados. Ó Deus, tanto dos que estão aqui, Senhor, quanto aqueles que ouvirão posteriormente. Ajuda, Deus, cada um de nós a perseverarmos nesta carreira proposta até o dia, o grande dia, ó Deus, do arrebatamento da igreja. Assim te pedimos agradecidos e confiados em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Meus irmãos, nós temos lido um texto da carta aos Hebreus, a carta anônima, muito interessante, que foi um trecho onde o escritor está tratando sobre muitas coisas relacionadas ao sacrifício, né? Ao sacerdócio, agora de Cristo ele está tratando principalmente, e ele então passa a exortar a igreja, os irmãos, a perseverarem na fé. Depois é que ele vai tratar sobre essa questão da fé na galeria da fé no capítulo 11, mas ele começa no capítulo 10 a exortar os irmãos. Exortar é incentivar a igreja, os irmãos, a perseverarem na fé. E dentro dessa exortação, ele fala sobre muitas coisas interessantes que nós precisamos reter firme a confissão da nossa esperança, né? Porque fiel que prometeu, devemos considerar uns aos outros, devemos congregar, estar juntos, cultuando a Deus juntos. Tudo isso ele fala no capítulo 10, a partir do versículo 17. E quando chega nesses versículos que nós lemos, aí ele diz, então, irmãos, não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Existe uma recompensa interessante, né? Nós já recebemos tanto do Senhor, coisas que nós usamos a expressão pela graça, porque não merecíamos, mas recebemos. Ainda diz que tem grande e avultado galardão. Mas ele complementa dizendo que nós necessitamos de paciência. Paciência, porque galardão, irmãos, é só no final. Ninguém recebe o prêmio total no início. Só pedreiro que quer receber no início. É no início, né? Pedreiro quer receber no início da obra. E tem gente que ainda paga, né? Então, não, só no final da obra. Irmãos, a lógica de Deus é essa. No início você dá um lanche, no início você pode dar o dinheirinho da passagem dele, mas não pague, porque senão desmotiva.
Que motivo nós teríamos para trabalhar se não tivéssemos essa esperança da volta de Jesus, que tem grande e avultado galardão para quem perseverar até o fim? Lembra que ele falou na carta ao Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? Então, aí ele diz assim, porque, irmãos, é um pouquinho de tempo, é o mínimo. Eu li aqui uma palavra, uma expressão que é em desuso para nós, né? Mas existe nessas versões de Bíblia, ali já está um pouquinho, mas um poucochinho, que dá a entender, pela expressão, que é o mínimo de tempo, o mínimo, irmãos. Pensa numa coisa assim, ó, segundos, na vista do Senhor, e o que há de vir, virá e não tardará. Aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas, né? Então, nós, aí ele diz assim, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Irmãos, muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão parando no trajeto, muitas pessoas estão olhando para as laterais, esquerda e direita, e estão deixando de olhar para Jesus, conforme a carta aos Hebreus exige de nós olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Muitas pessoas estão dando ouvidos a muitos profetas de engano, que dizem ser cheios do Espírito Santo, mas na verdade o que opera neles, irmãos, é o espírito do anticristo. Está lutando contra as coisas, contra as doutrinas basilares da fé cristã. Lutando contra as doutrinas basilares da fé cristã. E às vezes nós não percebemos. Porque uma das coisas, irmãos, eu já falei em outras ocasiões, torno a falar, porque isso serve para mim, a melhor maneira de você detectar o falso é você se acostumar, se aprimorar com aquilo que é verdadeiro. Já viu a dificuldade que uma pessoa, como nós, comum, temos de saber se uma nota de 100, de 200 reais, de 50, é falsa ou verdadeira? As pessoas ficam olhando, ficam assim, vira para lá, junta a nota, no fim, ela arrisca, vou aceitar. Mas nem sabe se é falsa ou se é verdadeira. Ela fingiu que estava tentando descobrir aquilo que ela não conhece. Agora, uma pessoa que se familiariza com essa nota, como um bancário no caixa de um banco, que se familiariza toda hora pegando naquela nota, quando surge uma falsa, no meio de tantas verdadeiras, que mais são as verdadeiras do que são as falsas. Então, o próprio tato dele já discerne que aquela nota tem alguma coisa errada. Irmãos, quanto mais nos familiarizarmos com a palavra de Deus, mais nós teremos o discernimento de espíritos. Mais nós detectaremos aquilo que é falso nas doutrinas que são pregadas no dia de hoje. O Senhor, quando diz, tanto o Senhor, próprio Senhor, quanto os apóstolos, eles disseram que para que aconteça esta vinda de Jesus, primeiro foi necessário ele morrer, ser sepultado e ressuscitar e ser ascendido ao céu. Quando você lê em Atos capítulo 1, versículo 10, aqueles dois homens de branco, varões de brancos, disseram para os discípulos que estavam com olhos fitos no céu, disseram assim, olha, versículo 11 agora, né? Disseram assim, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. O tempo parece que é muito longo dessa ida
e dessa vinda, desse retorno, que ainda não aconteceu, está prestes a acontecer. Tanto que o apóstolo Pedro teve dificuldades nas igrejas gerais, e quando ele escreve a carta dele, ele diz assim, alguns a têm por tardia, falando da vinda do Senhor. Não é assim que ele fala? Alguns a têm por tardia, mas não sabem que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não é tardio, ele tem um tempo certo de voltar. Agora, irmãos, não importa quantos anos de vida nós vivamos nessa terra e nessa trajetória cristã. O que importa é que nós precisamos ser pacientemente voltado para o que há de acontecer, que é a vinda de Jesus. E o Senhor, como nos deixou aqui, ele fez uma exigência, e aqui que muitos já estão começando a errar, é que todo crente tem que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nos ocupamos muitas vezes, muito, né? Em nós ficarmos buscando movimentos pentecostais. Isso não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é receber a palavra de Deus e a nossa vida estar na palavra de Deus. Jesus falou assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Isso o apóstolo Paulo discorre em Romanos capítulo 8, depois de falar que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, cheio do Espírito Santo de Deus, aí ele fala, irmãos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, é o verso 16, que nós somos filhos de Deus. Então, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Está vendo? Olha lá. Somos filhos de Deus. Eu não preciso de movimento. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso ter a convicção de que eu sou filho de Deus. E quando eu tenho a convicção da redenção, quando eu tenho a convicção de que sou cheio do Espírito Santo de Deus e que Ele habita em mim e eu habito nele, então ele se torna meu guia, meu orientador, meu professor, meu consolador. Aí eu não tenho mais como fazer nada de mim mesmo, e sim sob orientação dele. Aí ele diz, entra à direita, entra à esquerda. Foi assim com Paulo. Foi assim com Ananias, o que orou por Paulo. Foi assim com Barnabé, foi assim com Pedro, foi assim com Tiago, foi assim com João. Nas decisões difíceis, como aquela que Tiago falou, irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer isso e mais aquilo. Olha só, como também nas decisões mais fáceis que possa ter, o Espírito Santo vai te dizer assim, não faz isso. Lembra quando Paulo queria evangelizar em determinado lugar, o Espírito Santo impediu que ele fosse? Uma coisa que você pode decidir ou não. Eu posso, né? Queria ir para Bitínia. Uma coisa que você pode, eu quero evangelizar ali naquela rua ali. E o Espírito Santo de Deus fala assim, não, para lá você não vai. Não entra à esquerda, tu vai para a direita. Olha só, uma coisa que eu posso decidir. Mas o Espírito Santo, irmãos, crente cheio do Espírito Santo, ele não vive emoções. Não vive emoções. Parece até que ele não tem sentimentos, porque ele vive a realidade espiritual. Aquilo que o Senhor fala com ele, aquilo que o Senhor sopra no ouvido dele, e ele se sente como alguém que é tomado pelas mãos, como diz a palavra, eu te tomarei pela mão direita, eu vou te conduzir.
Aí eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós estamos na terra, não sei ainda por quanto tempo, ainda que a gente veja que está bem próximo. Irmãos, olha o que está acontecendo. Primeira coisa que você deve se preocupar. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Se preocupe em ler a palavra do Senhor. Se preocupe em meditar a palavra do Senhor. Se preocupe em buscar a face do Senhor. Buscar a face, irmão, não é só orar, não é só interceder. Buscar a face é entrar em acordo com a vontade de Deus. Qual é a tua vontade? Era o segredo de Davi. Davi era um homem cheio de falhas, mas ele não saía para uma batalha sem antes dizer assim: Senhor, devo subir? Devo ir? Aí, se o Senhor dissesse não, ele não ia. Se o Senhor dissesse sim, ele ia. Por isso que Satanás, primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 21, Satanás incitou Davi para levantar um censo em Israel. Por quê? Porque aí ele ia passar a confiar nos seus carros e seus cavalheiros, e não em Deus. Mas Deus corrigiu logo Davi, para que ele não pecasse, para que ele não desviasse essa metodologia de ele falar assim: Senhor, devo ir, irmãos, às mínimas coisas, comprar, vender, trocar. O Espírito Santo de Deus já começa a se preocupar e começa a te orientar. Começa a te dizer: não faça isso, não é tempo agora. Aí você fica: Senhor, mas não é tempo agora. Mas amanhã pode ser. E às vezes nós tratamos o Espírito Santo de Deus como uma criança rebelde, que a mãe fala assim: não, hoje eu não posso. A criança bate o pé, resmunga. Hoje não pode, mas amanhã pode. E o amanhã será melhor do que se fosse hoje. É assim. Então, olha, aí, irmãos, estamos esperando a volta de Jesus. Paciência é o que se requer do crente. Perseverança, que está escrito aqui, é o que se requer do crente. E ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não abra mão, irmãos, não abra mão. Receba o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando enviou os discípulos pela primeira vez, antes soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. E não é aquele sopro de pregador que fica: receba, receba, receba. Não, não é isso não. É algo sério, que o Senhor não fez nenhuma cara, nenhuma careta, olhou para ele e disse assim: recebei o Espírito Santo. Não foi grito, não foi nada. Eles não sentiram nem um arrepio. Mas quando eles foram, o demônio lhe obedeceu, as enfermidades saíam, paz entrava na casa e na aldeia em que eles pisavam. Porque tudo quanto puser a planta dos seus pés será vosso. E no vosso não quer dizer que passou propriedade para eles, não. Será vosso no sentido de agora quem domina é o Espírito Santo de Deus. Quem domina é o crente. Não é seu, propriedade sua, não. Mas você ganha esse terreno espiritual, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quanto mais a igreja avança no Espírito, mais o inferno se minimiza. Porque almas são resgatadas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Aí eu estou trabalhando enquanto estou esperando a vinda de Jesus. Agora, o que eu preciso ver hoje, irmãos? Alguns sinais. Não é para o crente ficar preocupado, ficar discutindo, ficar nervoso, perder a linha com o carretel e tudo, nada disso. Alguns sinais que estão acontecendo foram preditos nas Escrituras só para nós ficarmos espertos. Não é para causar uma preocupação, mas é para causar uma atenção e saber que você está mais próximo do que quando você começou na carreira da fé. Quais os sinais mais proeminentes que nós podemos ver hoje? Anotei alguns. Primeiro, a apostasia da igreja. Irmãos, a igreja está se apostatando.
A igreja está se apostatando. Não é algo novo. Desde os tempos antigos, já no 3º século, a igreja se apostatou da fé. Quem conhece a história da igreja sabe do que eu estou falando, né? A igreja se apostatou da fé. A igreja se aliou ao governo e se tornou uma igreja estatal. Mas Deus sempre tem alguém que está cheio do Espírito Santo e que não abre mão daquilo que ele tem recebido com convicção. Então, esse crente que está cheio do Espírito, claro, ele teve um confronto com aqueles que se apostataram? Teve confronto, porque quem se apostatou e foi se embrenhando nesse lamaçal, não ficava satisfeito e então trazia confusão, perseguição, afronta para quem queria manter-se na linha que o Senhor ensinou, que o Senhor orientou. Aí ficou uma igreja paralela, uma igreja apóstata, cheio de idolatria, cheio de problema, cultuando a mortos, fazendo oferenda aos espíritos, né? E ficou uma igreja que ainda estava fincada na doutrina de Cristo e que estava cheia do Espírito Santo e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aguardando a bem-aventurada esperança da vinda de Jesus. A esses que o Senhor falou, o justo, meu justo, viverá da fé. E eles, então, ficavam olhando para lá. Aí, olha só o que acontece. A igreja se apostata. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, isso não é novo, tá, gente? O apóstolo Paulo já escreve a respeito e diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos vivendo esse momento mais intensamente, acredito, do que os nossos próprios irmãos antepassados. Esse manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando do anticristo. Antes que aconteça a vinda de Jesus, vivemos o momento de apostasia da igreja. Por que eu digo mais intensamente? Porque hoje, irmãos, diferente do passado que eu estou citando aqui, 3º século, 4º, 5º século, a igreja totalmente perdida na era das trevas. Hoje, eu estou citando aqui porque hoje você ouve e assiste no mundo inteiro, em todo o tempo. Em tempo real, a apostasia. Os crentes estão se confundindo. Tem crente brigando com crente, irmãos. Crente brigando com crente nos meios de comunicação. Porque nessa igreja aqui Deus faz milagre, na tua Deus não faz. Que isso, irmão? Jesus falou assim, não sois, falou para João e Pedro e João, né? Não sei de que espírito sois. Foi Pedro e João, não Tiago e João, né? Que eles quiseram, Senhor, queres que peça que desça fogo do céu? Aí Jesus, o que é isso? Que é isso, irmãos? Jesus, que é isso? Não sei que espírito vocês são. Não era o Espírito Santo de Deus. Aí foi quando Jesus falou, quem não é contra mim, é por mim. Você discerne uma pessoa que não é a favor do Senhor, quando você olha, irmãos, nessa água limpa que é a palavra de Deus, e vê que não encaixa. Não encaixa. A vida dessa pessoa não encaixa na palavra de Deus. Agora, se a vida dessa pessoa está encaixando aqui na doutrina do Santo Evangelho, irmãos, com diferenças de costumes, nós somos irmãos em Cristo.
Se a diferença não for doutrinária, bíblica, não pode ser doutrinária bíblica. Aí, se for, aí nós consideramos uma seita, uma heresia. Mas qual é a diferença daquela denominação para essa denominação? A diferença é só questão de costumes. Então, mas prega o quê? Prega a regeneração por Cristo Jesus através do Espírito Santo, o sacrifício expiatório da cruz do Calvário, prega a vinda de Jesus, a bem-aventurada esperança e a aguardada esperança da vinda de Jesus, e que nós vamos morar eternamente com Jesus. Olha só, tudo que nós pregamos, prega também lá. E eles creem na mesma salvação que nós cremos. No mesmo batismo, a mesma fé, a mesma esperança. Essa apostasia, que ele diz ali, ó, irmãos, antes que venha a apostasia, é necessário que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E esse homem do pecado, filho da perdição, já é o espírito do anticristo que está entre nós. Um espírito que nós falamos domingo passado, na escola bíblica dominical, pastor Sérgio Lobato, ele não entrou muito em detalhes, mas foi assim mais sucinto, né? Embora teve um tempo bom, mas Deus direcionou ele de uma certa forma. Mas quem estudou a lição, aquela lição fala sobre autoridade e autoritarismo. O que é autoridade e autoritarismo? Autoridade, irmãos, é eu falar assim, ó, vocês olham para mim, como aconteceu com Gideão, e fazer o que eu fizer. Autoritarismo, eu falaria assim, ó, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aí eu sou autoritário. Agora, eu ser autoridade é vocês olharem para mim. É o que Jesus era. Era o que os discípulos eram. Olha para mim. Olha a nossa vida. Não é assim que Paulo fala? O diácono tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem a sua casa. Presbítero, a mesma coisa. Aí ele começa a falar. Isso porque quando ele faz aquilo que é certo, ele tem autoridade. Agora, quando ele quer viver como Diótrefes, errado, mas mandando, então ele é autoritário. Ele não é autoridade, ele é autoritário. Ele manda e desmanda, ele faz o que ele quer. E uma autoridade reconhece outra autoridade. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Falei por ele ser cheio do Espírito, por ele ser submisso a Deus. E ele reconhecia a autoridade divina. Quando ele viu a arca do concerto entrando, e ele percebeu que a presença do Rei dos Reis estava, os portais precisam ser abertos para ele entrar, ele tirou as vestes reais. No meio de todo mundo, nunca perdeu a autoridade de rei, porque ele sabia que ali tinha uma autoridade sobre a autoridade, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está entendendo? Já Saul não. Saul era autoritário. Ele achava que ele podia mandar e desmandar. Irmãos, igreja apóstata, você vê homens autoritários, mas sem autoridade. A igreja continua sendo de Cristo. A igreja continua sendo de Cristo. A autoridade de Pedro, na autoridade que ele tinha dada por Deus, ele falou assim, irmãos, Deus deu pastores às igrejas. E não é para esse pastor pastorear o rebanho de Deus com domínio. Porque se ele pastoreia como Deus quer, então ele tem autoridade. Se ele pastoreia como ele quer, a própria pessoa quer, então ela é autoritária. Olha, a apostasia da igreja, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
Olha o versículo 1. Irmãos, aqui fala da apostasia. Não vamos ler todos os versículos, né? Mas o 1, pelo menos. Mas o Espírito... quem é que fala, irmãos? Não é Deus Pai, não é Jesus o Filho, o Salvador. Quem fala com a igreja? É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo ficou para tomar conta da igreja. Por isso a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Aí ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como que eles se apostatarão da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, é o verso seguinte, né? Falam mentiras, e diz assim, tendo cauterizado a própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente dele já está cauterizada. Cauterizar, aí, segundo os entendidos na língua grega, o apóstolo Paulo usa uma expressão de como marcar um animal com ferro quente. Aquela carne que fica na vaca, no gado, né, no cavalo, marcado com ferro quente, ali você pode enfiar um prego ali que ele não sente. A carne ali morre. Dependendo da marcação, aí entra um tanto assim, a carne vai queimando lá para dentro e morre. Aquele pedaço está necrosado. A pessoa não sente mais nada. Já viu uma pessoa que tem o braço morto, que ela bate, não sente nada? Aquilo é uma carne morta. A mente cauterizada não sente mais nada. Pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Apostasia nos últimos tempos. Um engano que as pessoas estão tendo, as pessoas estão acreditando que elas podem ser crentes em casa, que elas podem ficar longe de tudo e de todos, sem comunhão com a igreja de Cristo, e mesmo assim está em comunhão com Deus. Quando a própria palavra de Deus diz que se nós não temos comunhão uns com os outros, não temos comunhão com Ele. A nossa, irmãos, comunhão vertical depende da nossa comunhão horizontal. Nós precisamos viver em comunhão. E depois dessa vida em comunhão, aí sim nós vamos ter a comunhão vertical. Ficar em Jerusalém. Jesus não falou para falou para um. Ele falou assim, você fica em Jerusalém, que vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Não, fiquem todos em Jerusalém, até que do alto sejais, está no plural, revestido do poder. Quer dizer, então tem que estar em comunhão. Como que uma pessoa lá sozinha tem comunhão? Mas os mentirosos, pelo espírito de homens, enganosa hipocrisia, falam mentiras e as pessoas creem. As pessoas creem, acreditam que estão andando naquilo que é certo. Olha, a apostasia então da igreja está muito grande, irmãos. O que tem de igreja aí profanando o templo, profanando a casa, achando que está fazendo a coisa certa. Irmãos, não se pede mais orientação ao Espírito Santo de Deus, as estratégias do Espírito Santo de Deus. Os homens agora, eles fazem cursos para liderar a igreja de Cristo. Curso para liderar a igreja de Cristo. Já tem curso de intercessão. Estão oferecendo aí a Ana aí um curso de intercessão. Curso de intercessão. Irmão, só se aprende a orar orando. Sami Tipit, um homem que orava, já dizia isso, só se aprende a orar orando. Hudson Taylor, irmãos, foi considerado também um homem que orava. E também dizia a mesma coisa, só se aprende a orar orando.
Mas hoje não, vocês vão fazer um curso de intercessão. Irmãos, é engano. É engano. Todo crente tem autoridade de Deus para entrar no Santo dos Santos. Segundo a carta aos Hebreus, ainda no capítulo 10, com ousadia, mas sempre lembrando do princípio: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Ele, está no céu e nós na terra. Guarda o teu pé, entra com cuidado, entra com zelo, sempre tu lembra dos filhos de Arão, que aconteceu com eles, sempre deve lembrar do rei Uzias, que achou que era o cara que podia, e Deus colocou uma lepra neles. Irmãos, não queira brincar com Deus. Aqui mesmo em Hebreus capítulo 10, é o versículo 22, que nós não lemos, mas está escrito, acho que é o do 22, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não lembro agora se é o 22, mas é o capítulo 10. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um paradoxo, né? É muito bom estar na mão de Deus, mas horrenda coisa é cair na mão dele. Porque quando você profana a casa dele, você vai pagar o preço. Agora, quando você entra com o pezinho guardado, Senhor, estou entrando, estou aqui, Senhor, me ajuda. Olha lá, 10:31, tá vendo? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. Por que, se você está na mão de Deus? Tu vê até carro na mão de Deus? Está lá o adesivo nas mãos de Deus, né? E o carro está indo para tudo quanto é canto errado, está na mão de Deus. Mas olha, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Porque, irmãos, não é que Deus seja tirano, é que a apostasia da igreja, as pessoas estão brincando com Deus. E com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele colherá. Agora, isso é sinal dos tempos. Eu não tenho que ficar discutindo isso, senão vou me distrair. Eu tenho que olhar para Jesus. Não discuta, não desça. Quando alguém te chamar para discutir A ou mais B, você fala assim: estou ocupado com uma grande obra, de maneira que não posso parar. Não posso. Vou parar para dar conversa fiada a Satanás? Não posso parar. Agora, dentro desse próprio assunto aqui, então o outro sinal, que é a mesma coisa praticamente, mas agora, dado a apostasia da igreja, aí o que aumenta? O que prolifera? O que expande rapidamente? Seitas falsas. Dada isso aí, a igreja se apostata, se afasta dessa fé genuína, daqui a pouco está aumentando o número de seitas. Percebe que está aumentando? Aparece a cada dia uma coisa nova. Então, olha, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Interessante. Ele que ensinou a igreja sobre a questão de ser cheia do Espírito Santo, os dons espirituais, mostrou o caminho por excelência, que é fazer tudo com amor, porque sem amor não tem como fazer, certo? Aí ele diz assim, olha, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, mas eu tenho que ler o 3 antes. É que tem coisas que, se a gente não lê os anteriores, fica meio perdido, né? Está na minha mente, mas aí vocês não vão entender. Olha o que, a partir do versículo 1, Osana. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Aí ele diz assim, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia
nem falsificando a palavra de Deus. Olha só, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, o que ele está dizendo é isso assim, ó, olha para mim. Como ele falou lá na carta aos Efésios, sede meus imitadores, como eu sou de Deus, como eu sou de Cristo, olha para mim. Aí ele diz assim, olha, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque ele não usou de mentira, de engano. Paulo pregou o evangelho, irmãos, chega ao capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que quando ele estava em Éfeso, ele falou, fiquei 3 anos em Éfeso e preguei todo o conselho de Deus. Quer dizer, tudo que ele pôde ensinar com clareza a respeito de Deus, ele ensinou à igreja. Então ele diz aqui agora, ó, nos quais, agora, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí aumenta a apostasia, vai aumentando as seitas, as doutrinas, as heresias, porque o Deus do século cegou o entendimento. A pessoa começa a fazer coisas e pregar coisas que, vamos dizer assim, é uma afronta a Deus, uma afronta a Deus. E você está vendo isso todo dia. Todo dia. E tem crente que ainda fica com dúvida, irmãos. É isso que é o meu medo. Ele fica com dúvida a respeito do que ele está aprendendo, daquilo que ele já, vamos dizer assim, internalizou na sua vida. Irmãos, aquilo que você aprendeu é a base para a sua fé cristã. Você não pode ficar dando ouvidos a A e B e ficar com dúvida daquilo. Aí tem crente que fica com dúvida e vai seguindo conselhos de pessoas que não têm compromisso com Deus. Parece que as pessoas que se perdem ou se vendem para o adversário, elas não querem ir para o inferno sozinhas. Elas querem levar milhões, multidões de pessoas juntas. Fica com a palavra de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo, ele deu conselho ao jovem Timóteo? Timóteo, fica com aquilo que você aprendeu desde a tua meninice, nas sagradas letras, com a tua avó, né? Então, aprendeu com a mamãe, aprendeu com a vovó, fica ali a base fundamental para você viver essa vida cristã. Aí, quando acontecem essas coisas, tem mais texto, mas nós não temos como lê-lo agora, né? Mas quando acontecem essas coisas, aí então começa você a sentir que as coisas vão ficando diferentes. É o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, agora, versículos 1 a 6. Irmãos, o indiferentismo espiritual. Olha só o que está escrito aqui, capítulo 3, versículos 1 a 6. Na segunda carta, eu estou em Coríntios ainda, na segunda carta de Timóteo. Vou ler por ali. Ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos perto ou não da vinda de Jesus? Não tem sinal melhor do que esse para a vinda de Jesus. Porque existe o sinal da figueira chamada Israel, que é um sinal de excelência, tá? Do que está acontecendo, do que aconteceu desde 14 de maio de 1948, há 78 anos atrás para cá, está esse sinal em evidência. Mas nem todo mundo sabe as profecias, sabe? Agora, esse aqui precisa ter faculdade, precisa ter teologia para entender isso aqui. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, olha, vê se não é o dia que nós estamos vivendo. Dias sobrevirão, nesses dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. É ou não é? As pessoas, irmãos, só pensam em si, só olham o seu umbigo. Só olha o seu umbigo. As pessoas não pensam no próximo. Uma carga acaba de cair ali, um caminhão, aí ele tomba. Ele tomba ali na rua. Irmãos, até crente vai. Que bênção! A única carga que eles não pegam, já foi comprovado, é a de caixão. Caiu aí um na Dutra, aí ninguém pegou um caixão, né?
Aí ainda colocar lá, o povo agora está mais comportado, mais educado, ninguém quis levar o caixão para casa. Agora, cai uma carga de um carro de frango aí, irmãos, ou qualquer outra coisa, aí até o crente leva para casa. Que bênção, Deus enviou. Que Deus enviou, irmãos. E nem se preocupa com quem está. Irmãos, homens amantes de si mesmo. Olha que nós não estamos falando nem a questão das pessoas que estão sendo enganadas e amando-se a si próprio de uma maneira assim, de apenas cuidar do corpo, irmãos. Não é pecado cuidar do corpo, pelo contrário, é sugerido nas Escrituras Sagradas. Mas quando Paulo fala o exercício corporal é de pouco proveito, irmãos, é porque eu posso cuidar do meu corpo hoje. E daqui a 30 segundos eu posso morrer ou não. Posso ficar vaidoso cuidando do meu corpo e daqui a pouco morrer. Agora, a minha alma morre. Mas a piedade, Paulo fala, em tudo é proveitosa. Cuida das coisas espirituais, irmãos, sem negligenciar as coisas materiais. Mas, homens amantes de si mesmo, avarentos, não acredito que você não veja que os homens são avarentos. Irmãos, pessoas que ganham um dinheiro que você fala assim, meu Deus, se eu ganhasse isso, eles estão roubando de quem ganha salário mínimo. Estão roubando de quem ganha salário mínimo. Eles estão tirando, irmãos, sem trabalhar. Está rolando vídeos aí, tirando sem trabalhar. Vai no hospital, pessoas morrendo no corredor e pessoas lá tirando, nem vai lá para atender. Como uma pessoa dessa consegue viver? Porque são homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, olha só, sem afeto natural, não tem mais sentimento pelo próximo. Primeiro eu e depois eu de novo, não tem mais sentimento pelo próximo. Irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, são desequilibrados, irmãos. As pessoas estão vivendo como animais. Não tem mais temperança, não tem mais equilíbrio. Vivem na rua como se fossem animais brutos, né? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Hoje é sexta-feira. Tem mais gente aqui dentro do que tem lá numa porta de um botequim. Vai lá nessa hora, assim, aqui não precisa ir longe, não. Em Nilópolis ali, lembra quando nós passamos ali naquele dia? Que dificuldade para chegar na Travessa Riachuelo. Meu Deus do céu, gente. Que dificuldade. Gente na rua, ou não é? As cadeiras já estão tomando literalmente a rua. Irmãos, são amigos do deleite. Claro que um crente pode sair com a família, pode, irmãos, mas não pode se perder. Você não pode mais amar os deleites dessa vida do que era amar a Deus. Por isso que eu digo, o crente cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele ama a Deus. Então, olha, esse aumento de seitas, esse aumento da heresia, trouxe esse indiferentismo espiritual. O homem, literalmente, e isso é pregado por muitas pessoas na internet, ele se sente um semideus, como se fossem deuses em miniaturas. Deus é quem tem que se conformar a mim, não eu a ele. Não é eu, como o apóstolo Paulo fala, irmãos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não, é Deus em quem tem que ficar, ou seja, eu que tenho que diminuir Deus e colocar ele no meu bolso, aí eu uso ele a hora que eu quiser. Meu Deus, me ajuda agora que eu estou passando esse sufoco. Não, irmãos.
Deus está no seu santo templo, cale-se todos os moradores da terra. O céu é o seu trono, a terra é o estrado de descanso dos seus pés. Eu é quem tem que me submeter a ele, não é ele a mim, não. E nós vivemos, às vezes, enganados, e pessoas estão enganadas, achando que é assim. Que quem tem que se submeter a nós, a nossa vontade, é Deus. Não, eu reclamei mesmo com Deus, eu falei mesmo com ele. Se tu não me fizer isso comigo, que é isso, irmãos? Falasse isso com a minha mãe para ver se não ia quebrar dente. Não ia ter dente quebrado. Ah, se a senhora não fizer, puf. Não é assim não, irmãos. Nós é quem nos submetemos ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Agora tem pessoas que estão na condição já de Deus. Aí ele manda, Deus, vai lá, faz isso. Deus, vem cá, faz aqui. Ó, vem aqui. Estou precisando de tu agora aqui. Não negativo, irmãos. Faça tudo conforme tem que ser feito e depois se apresenta, bata a continência e diz, servo, feito está como mandaste, servo inútil eu sou. Na língua dessas pessoas amantes de si mesmo, indiferentes espiritualmente, meu Deus, dizer que é servo inútil, elas não se conformam com a submissão de Moisés, não se conformam com a submissão de José, não se conformam com a submissão de Davi, não se conformam com a submissão do próprio Cristo. Porque acham que são alguma coisa. E o apóstolo Paulo sabia, irmãos, que não era nada. Por isso que ele falou, pela misericórdia de Deus eu sou apóstolo, pela misericórdia. E isso não era falso que ele estava falando, não. Ele estava falando de todo o coração. Então, irmãos, indiferentismo espiritual. Olha o verso 18 da carta de Judas. Verso 18 da carta de Judas. Que é aquela carta antes do Apocalipse, né? Uma paginazinha só. Olha, mas vamos ler o verso 17 também? Mas vós, amados, porque ele está falando antes, esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo suas concupiscências. Aí diz, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram proferidas, ou preditas, né? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que vale é o que as Escrituras dizem. Aí, então, ele diz assim, os quais vos diziam que no último tempo, que acabamos de citar uma, né? Que o apóstolo Paulo diz, nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Olha só, que coisa. Aí ele fala assim, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Não tem o Espírito Santo. Causam divisões, separações sensuais que não têm o Espírito Santo. Irmãos, escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Aí você hoje vê pessoas se situando como se fossem pastores, pregando na internet contra a Igreja de Cristo, aí prega contra as doutrinas da Bíblia, citam coisas assim que a gente percebe que é uma blasfêmia a Deus, dando mais vazão ou razão a pessoas que estão em pecado do que as próprias pessoas estão buscando. Ímpias concupiscências, são escarnecedores. Escarnecedores. Alguns deles, irmãos, não têm mais perdão. Quando alguns eu percebo assim que estão ensinando e pregando, eu percebo
já houve uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles não sentem mais a necessidade de arrependimento. São arrogantes na sua fala. São arrogantes. Eles falam como se eles estivessem decretando a verdade de tudo isso aqui, irmãos, é mentira. Aí as pessoas estão falando, o Antigo Testamento já passou. Isso aqui não precisa mais do Antigo Testamento. Irmãos, o que é o Novo Testamento sem o Antigo Testamento? Isso aqui é um plano de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, mostra todo o conteúdo do plano de Deus. Você não consegue entender a sua salvação se você não tiver Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você não consegue entender o plano de salvação que está escrito nos evangelhos de Jesus Cristo, escrito pelo Mateus, Marcos, Lucas e João, se você não tiver esse conteúdo da lei, salmos e profetas. Você não consegue. Basta você entender um judeu. Por que o judeu não se entrega a Cristo? Quando ele chega a se entregar a Cristo, aí se chama judeu completo, porque agora ele está completo. Por quê? Porque ele entendeu essa parte do Novo Testamento mais fundamentada aqui. Mas se ele ficar só com aquilo ali, ele ainda está esperando o Messias chegar. Mas nós que já esperamos o Messias, já temos o Messias que veio, como falamos, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, está voltando. Nós entendemos toda essa profecia a partir de Gênesis, capítulo 1, até o dia da vinda do Senhor Jesus, até o Apocalipse. E tem crente que está dando ouvido, acha interessante, aí ele não sabe discernir, já divulga aquilo, já espalha. Irmãos, não espalhe, não. Por isso tem muita gente perdendo a fé. Fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Às vezes eu sei que nós que gostamos de ler, de estudar, de buscar conhecimento, às vezes soa estranho quando alguém chega para nós e fala assim, como já chegou recentemente, né, Antônio? Em conversa, a pessoa fala assim, eu não estudei, eu não tenho teologia, não quero fazer, e a única coisa que eu estudo, desde que eu me entendo por gente, é isso aqui, eu só leio a Bíblia. Ele fala, nunca li um livro fora da Bíblia, só leio a Bíblia. Parece que sou estranho, parece uma ignorância, né? Parece, mas, irmãos, esse irmão que só lê a Bíblia e só dá ouvido à palavra de Deus, está firme com Jesus. E sabe que às vezes eu acho que ele está em mais lucro do que muitas pessoas que estão se direcionando a tantas literaturas, a tantos vídeos na internet, e estão confusas com a sua salvação. E tudo que o Senhor requer, para encerrar aqui, porque tinha mais coisa, mas a gente não tem tempo, tudo que se requer, irmãos, é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Medita na palavra, guarda essa palavra no teu coração, busca essa palavra em oração, porque, irmão, se você fizer isso aqui, que a palavra de Deus diz, nós vamos chegar com êxito no dia do avultado galardão, que é o dia da vinda de Jesus. E, enquanto isso, apenas veja como sinal. É contenda, é briga, é família, é pai contra filho, filho contra pai. É uma coisa de louco. Tu passa na rua, irmãos, o mundo está um caos. O mundo está um caos. É uma confusão, uma briga, irmãos. As pessoas não têm mais respeito. Não tem mais respeito, não. Não tem respeito. Não tem respeito às autoridades constituídas, que as autoridades constituídas, às vezes, não se dão respeito. Tudo está uma confusão. Ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, como diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Não tem respeito. Essa noite, por exemplo, passou um camarada. Era meia-noite, irmãos. Meia-noite. Eu acordei com o primeiro estrondo, soltando cabeção de negro, sozinho. Não está endemoniado? Está endemoniado, irmãos. Está endemoniado.
Soltou 3 cabeção de negro, aquela bombinha, né? 3. Eu vi ele soltando lá na porta de casa, tal, da janela eu vi. Quando eu dei o primeiro, aí eu levantei, abri a janela para ver o que estava acontecendo. Aí ele, soltando lá, soltou 3 e depois foi embora, sozinho, meia-noite. O que um camarada sozinho, meia-noite, só fazendo na rua, perturbando o sono dos outros? Só pode ser o Satanás, irmãos. Só pode ser o Satanás. É para arrumar confusão, para arrumar problema. Alguém sai dali nervoso, que já está cansado. Às vezes uma pessoa dorme mal, irmãos, e vai acordar como Antônio aqui, acordou várias vezes, 3 horas da madrugada. Tem crente que acorda, 2 horas, né? Tem crente, o Silvio, acordava aí 3 horas, né, Silvio, da madrugada. Ainda acorda ainda, então. Aí o camarada vai dormir, quando ele pega no sono, vem o endemoniado. E faz isso. Aí, se ele não tiver vigilante, irmãos, para dizer dentro da casa dele, Senhor, repreenda esse demônio, Senhor, da perturbação, que ele estoure a bombinha na mão dele. Pronto. Acaba com a folia naquela hora. E não é pecado, não, irmãos. Acaba com a folia. Nunca mais ele vai soltar bombinha. Aí, olha, você vai lá fora, aí vai arrumar confusão. Aí, Satanás. Dias difíceis, irmãos. Persevera na fé. Seja cheio do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus para estar contigo todos os dias, irmãos. Todos os dias. Não estou falando para você ficar cheio de dons espirituais, e flutuando, e subindo parede, nada de... Detalhe importante. Eu falei de uma pessoa soltando bombinha. E não falei erroneamente, mas vou falar para fechar aqui, de crente que vem do monte de madrugada cantando. Está errado, irmãos. Batendo palma e tocando pandeiro. Está errado. Tudo que você foi fazer no monte ficou lá, perdeu tudo. Porque nós não temos o direito de perturbar o sono de ninguém. A mesma forma, mas as pessoas que são do outro lado lá fazem. Eles são do outro lado, não conhecem Jesus, não são cheios do Espírito Santo, nós somos. Somos educados. Aí vem um crente, uma cambada de crentes, descendo o monte, cantando, tocando pandeiro desafinado e cantando desafinado, que é pior. Quem é que vai ficar feliz? Se eu, como crente, dá vontade de ir lá e tirar satisfação, imagine uma pessoa que não é crente, irmãos. Aí, se a pessoa for lá, aí vai dizer assim, está endemoniado, o demônio se levantou, irmãos. Na verdade, eles acordaram o demônio. Que o demônio podia estar dormindo lá. Então, irmãos, faça aquilo que é certo. É como vigília. Por que nós não fazemos vigília? Por quê? Irmão, não tem cabimento fazer uma vigília aqui. Aqui nessa parede aqui tem o nosso vizinho. Aqui nessa outra parede tem o outro vizinho. Ali na frente tem aquele vizinho. Vocês vão fazer uma vigília sem microfone, sem aparelho ligado? Querem fazer uma vigília? Só oração, sem microfone, cantando aqui a meia boca. Tá? Cantando a meia boca. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Querem fazer? Agora, sabe o que querem? Tocar guitarra, tocar bateria, arrebentar. Tocar guitarra, tocar bateria, usar o microfone. Irmãos, não vamos perturbar as pessoas. Jesus não perturbava ninguém. Não perturbava ninguém. Jesus levava para um lugar mais ermo, assentava-se e começava a ensiná-los, dizendo. Ninguém ouvia a voz dele. João Batista pregou gritando lá no deserto da Judéia. Vai para o deserto, se esgoele, pregue, cante, toque pandeiro, mas sozinho. Lá no monte, pode tocar pandeiro, irmãos. Está lá em cima. Arrebenta e se arrebenta. Agora, saiu para a área urbana, irmãos, respeita o próximo. Senão nós vamos cair no mesmo pecado que eles. Aqui?
Ah, no passado era. Vigília? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não estava aí, né? Eu estava vivo, mas não estava aqui, né? Aí. Irmãos, vamos ficar de pé. Mas Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra no coração. Que